Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mentalship, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Este é o 11º episódio da nossa série de 24 que cobre a Bíblia, o Novo Testamento. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os demais episódios. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega. Para entender o que vem a seguir, a gente precisa parar e sentir o clima daquele momento. Pensa só, para os seguidores de Jesus, tudo tinha acabado. O líder deles, a esperança de uma nação, tinha sido executado da forma mais humilhante possível. O grupo estava disperso, com medo, escondido. A esperança não estava só morta, ela estava trancada e selada dentro de um túmulo. O ponto final parecia ter sido colocado da forma mais brutal que existe. A pergunta que ecoava no silêncio era devastadora. Será que era isso? Todo aquele tempo, todas aquelas palavras, todos aqueles milagres, tudo tinha sido em vão? Era esse o fim da história? Pois é, a resposta para essa pergunta não veio com um argumento filosófico. Ela veio com um evento que simplesmente quebrou a lógica do mundo. E tudo começa ali, no amanhecer do primeiro dia da semana, diante do túmulo que deveria simbolizar a derrota final. A cena é de outro mundo. Literalmente, duas mulheres, movidas por luto e coragem, vão até o sepulcro. Mas de repente, a terra treme. E não é um tremor qualquer, é a chegada de um ser celestial. A aparência dele é descrita como um relâmpago. Os guardas romanos, soldados de elite, simplesmente apagam. Eles tremem e caem como mortos. É o poder do céu invadindo a terra. E então, no meio de todo esse poder, vem a mensagem. E ela é de uma simplicidade que chega a ser chocante. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Pronto, sem rodeios. A frase que muda tudo. A pedra que selava a morte foi removida e o túmulo, o grande símbolo da derrota, agora está vazio. A promessa foi cumprida. E claro, uma vitória desse tamanho não podia ficar em segredo. A primeira ordem desse novo mundo, por assim dizer, é uma ordem de movimento. A notícia precisava correr. E olha que interessante a sequência. Primeiro, o anjo dá a missão para as mulheres. Vão e contem aos discípulos. Elas saem correndo, um misto de medo e uma alegria imensa. E aí, no meio do caminho, quem elas encontram? O próprio Jesus ressuscitado. Ele as acalma, reforça a ordem, a mensagem é clara. O ponto de encontro é a Galileia. E aqui tem um detalhe que é simplesmente profundo. Numa cultura onde a palavra de uma mulher no tribunal não valia quase nada, são elas as escolhidas para serem as primeiras testemunhas, as primeiras a espalhar a notícia mais importante da história. Isso não é um mero detalhe, é uma declaração. As regras do jogo mudaram completamente. Mas a gente sabe, né? Para toda grande verdade que surge, quase que imediatamente aparece uma tentativa de abafá-la. E a reação do poder estabelecido ao que eles não podiam controlar foi previsível. Os guardas, depois que se recuperaram do susto, correram para contar aos líderes religiosos o que tinha acontecido. E a reação deles não foi de curiosidade nem de temor, foi de controle de danos. Eles se reuniram, pegaram uma boa grana e basicamente compraram soldados para espalharem uma mentira. Olha, digam que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo enquanto a gente dormia. E aí, a partir daquele momento, o mundo se dividiu. De um lado, você tem a verdade divina anunciada por anjos e confirmada pelo próprio Cristo. Do outro, a mentira humana, fabricada a portas fechadas para manter o poder. A mesma evidência, o túmulo vazio, deu origem a duas histórias completamente opostas. Isso mostra uma coisa muito clara. Diante de um evento como a ressurreição, não dá para ficar em cima do muro. Não existe neutralidade. Ou se tem fé, ou se cria resistência. Então vamos mudar de cenário. A história agora se desloca do túmulo em Jerusalém para um monte na Galileia. Esse era o local marcado para o reencontro que ia literalmente dar a partida para um novo capítulo na história humana. E aqui a gente vê um retrato muito honesto do ser humano. Os 11 discípulos obedecem, eles vão, e quando veem Jesus, a reação é de adoração. Mas o texto faz questão de incluir um detalhe. Mas alguns duvidaram. Pensa nisso. Mesmo ali, cara a cara com o Cristo ressurreto, a dúvida ainda estava presente. Fé e dúvida convivendo no mesmo coração. E é para esse grupo, um misto de adoração e incerteza, que Jesus faz a sua declaração mais fundamental. Antes de dar qualquer ordem, ele estabelece a base de tudo. A autoridade dele não é limitada, não é local, é total, absoluta, no céu e na terra.
É a partir dessa autoridade que tudo o que vem a seguir faz sentido. E com essa autoridade estabelecida, ele entrega a missão. E não é só vão e contem, é ide, fazei discípulos. É um chamado para ensinar, para formar, para multiplicar. É um projeto global que envolve todas as nações e que integra as pessoas numa nova realidade, ensinando um novo modo de viver. Agora, uma missão desse tamanho para um grupinho pequeno e assustado pareceria impossível. E seria, se não fosse pela promessa final. E que promessa! Não é vai dar tudo certo, mas sim eu estou com vocês. Todos os dias, sem exceção, até o fim. A garantia não estava na capacidade deles, mas na companhia dele. Certo. Então, depois de passar por tudo isso, o que a gente pode concluir? Qual é a grande mensagem que amarra o túmulo vazio com a missão no monte? Acho que a principal lição é que a ressurreição não é só o final feliz da história. Ela não é um epílogo, ela é o ponto de virada. Ela redefine o que fim significa. A morte, que era o fim de tudo, se torna a passagem para um novo começo. A pedra rolada não é sobre um túmulo vazio, é sobre uma nova criação que começa. A gente vê um padrão se repetindo. O que parecia um beco sem saída se torna um ponto de partida. A experiência de adoração, de ver Jesus, não termina ali. Ela é o combustível para a missão. E o medo de ir sozinho é vencido pela promessa de uma presença constante. A ressurreição realmente vira tudo de cabeça para baixo. E essa é, talvez, a ideia mais poderosa de todas. A garantia para cumprir essa missão gigantesca não foi um manual de instruções, um mapa detalhado. Foi algo muito mais valioso. Uma pessoa, uma presença. Eu estou convosco. A segurança não está em saber o que fazer em cada passo, mas em saber quem está caminhando junto. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Como é que uma ordem e uma promessa, dadas a um punhado de gente cheia de dúvidas, num lugar remoto, começaram um movimento que 2000 anos depois ainda está moldando o nosso mundo? No próximo episódio, começaremos a transição do Evangelho para a história da Igreja primitiva, entrando no livro de Atos e acompanhando o derramamento do Espírito e o nascimento da comunidade cristã. Para aprofundar sua experiência, recomendo a leitura do capítulo correspondente. Nada substitui o contato direto com o texto bíblico. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.